São formas que você cria uma certa estrutura. O que é a equipe de referência? É alguém que faz a longitudinalidade, que vai lidar com a complexidade. Quem são os apoios matriciais? Compõem o campo de cuidado conforme o projeto terapêutico. Então, na região de saúde, para o diabético 1, precisa ter tudo aquilo que a linha de cuidado previu, mas não tem que passar todo o diabético 1 por aí. Isso é medicalização, isso é controle social, isso é gasto desnecessário, né? Então, o neo-artesão é isso. Nós temos que investir num certo grau de autonomia, com controle, com avaliação de desempenho, com discussão de equipe, com elaboração coletiva de projeto terapêutico, com envolvimento dos usuários, dos pacientes. Não dá para os reguladores sentados na sede das secretarias, das capitais, resolver isso. Isso tem que estar com as equipes de referência. Os reguladores vão dizer, regular vagas, possibilidades de fluxo, mas tem N fluxos possíveis. Ando muito preocupado com a tendência tecnocrática, burocrática, de pensar a regionalização regulada de fora. Em Campinas estão regulando o retorno das equipes de atenção primária pelo computador de fora, tirando a alternativa de fazer parte do projeto terapêutico, de variar, de usar o número de visitas, de ver o paciente, de consultas, de grupo, etc., conforme o risco, conforme a fase do caso. Estão retirando do trabalhador. Nós temos que nos aliar ao trabalhador para defender a autonomia nesse sentido, e temos que tensionar a relação com os trabalhadores para dizer, você não é autônomo completamente em relação ao conhecimento acumulado, à experiência acumulada, ao protocolo, à linha de cuidado. Você tem que considerar isso, você tem que justificar o projeto terapêutico. Nós trabalhamos em equipe, não trabalhamos isolado. Por fim, para falar de formação, para não dizer que não falei da formação, tem o problema da complexidade, que eu volto. E aí foi aquela briga, não foi briga não, a discussão calorosa. Uma vez eu fiz um debate com os apoiadores e eu critiquei um pouco o tema do acolhimento, de centralizar no acolhimento. O Adail de Almeida Rolo, está aí não? Outro dia ele mostrou um dado, aquele conceito de carga de doença contemporânea. A maior parte dos problemas de saúde que exigem um acompanhamento tem um perfil que a gente chamava de crônico. AIDS é um problema crônico, não tem alta nunca. Discutia isso com o pessoal da saúde mental ontem. CAPS que dá muita alta é um mau CAPS, não é um bom CAPS. Serviço de referência de AIDS que dá muita alta, está errado. Então, a maior parte dos problemas de saúde não são problemas de pronto atendimento. Uma parte importante da estruturação é pensar como a gente lida com o imprevisto, como a gente lida com o que não está no projeto terapêutico nem na linha de cuidado. E aí as estruturas de acolhimento, como é que a gente recebe as pessoas pela primeira vez, aquele serviço, como é que a gente recebe o imprevisto, que não está agendado, que não está marcado, que não está no grupo de risco, como é que a gente se abre para dinâmica, para ser mais acolhedor, inclusive desse ponto de vista e dos outros também. Agora, a maior parte dos problemas de saúde são complexos, e a intervenção, aí é como a formação, para não dizer que eu não falei de formação. A formação de alguém para lidar com cogestão, ser neo-artesão de saúde, autonomia e ligação com o método clínico, é uma formação com os nossos pacientes, demanda tempo, vínculo, longitudinalidade. Tá? Então, aí é a ideia de equipe de referência. Nós temos um campo de cuidado, só que tem que ter alguém, a equipe de atenção primária, atenção básica, a equipe de oncologia de alguém que está numa fase que está com câncer da vida, a equipe de centro de referência de AIDS de uma pessoa que está vivendo com AIDS, a reabilitação física numa fase aguda de reabilitação. Nós temos que ter profissionais que durante uma parte da vida são a referência para o paciente, para a família e para os outros, para outra rede de apoio matricial, que coordena o caso, como dizem os ingleses. Coordena o caso, a gente propõe aqui, coordena o caso de forma compartilhada. Então é muito importante, gente, isso em todos os níveis do sistema. Eu estou terminando aqui minha fala. O que eu queria propor para vocês? Repense o hospital desse jeito. Repense o hospital desse jeito.
Repense o hospital como cogestão. O que eu faço para ter cogestão? Tem que ter reunião de equipe, tem que ter espaço, tem que ter deliberação, tem que ter reflexão conjunta, corresponsabilidade. Projeto de quê? Organizacional, diminuir a infecção hospitalar, lidar com as famílias, lidar com um problema de saúde X ou Y, câncer tal, câncer Y, ambulatório, pronto-socorro, discutir casos clínicos. Eu recomendaria que nenhum serviço de saúde deve ter pacientes sem ter um profissional de referência, uma equipe de referência, nenhum. Isso, gente, é muito radical e pode ser feito com um certo grau de autonomia do gestor de plantão, com certo grau. Se o gestor apoia, melhor, mas são movimentos possíveis também, de baixo para cima, transversais, de lado, etc, etc. Crie uma relação personalizada com os outros especialistas, com os outros colegas, com as outras profissões, com as outras equipes. Vamos discutir caso. A relação predominante no Brasil entre médicos e enfermeiros é uma relação paranoica. Entre anestesistas e cirurgião é uma relação paranoica, de preconceito, de pressuposto, racista, neorracista. Estou falando sério, bilateral. Cogestão passa em enfermeiro ter poder, colocar problema, sentar junto, fazer visita, psicólogo, fisioterapeuta, etc, etc. Agora, reconhecer o papel do outro e propiciar condições de mudança para os outros, que passa até pelo constrangimento. Então, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, voltando ao fim do começo, de onde eu comecei. A militância do trabalho em saúde é uma militância ligada à nossa vocação. É uma militância ligada ao nosso pique de curar, de defender a vida, de reabilitar, né? Só que não pode ser um pique, não pode ser uma vocação autoritária, militante, salvacionista, positivista, de achar que nós definimos o que é salvar a vida longe do usuário. Qual é o grau de prevenção, de mudança de estilo de vida, tem que ser muito negociado com o sentido da vida de cada pessoa. Então nós temos que incorporar não só o conhecimento, como a deliberação conjunta. Então o apelo que eu faço para vocês é isso. Vou falar uma heresia aqui, até porque meu tempo acaba, aí a gente acabou, não tem debate mesmo, aí eu posso falar. Alguns de vocês vão me jogar pedra. Essa cogestão, lidar com os outros com método de apoio, esse apoio dialógico, apoio institucional, pensar o trabalho em saúde como neo-artesanato, trabalhar numa perspectiva de saúde coletiva ampliada, de clínica ampliada, com equipe de referência, com apoio matricial. Isso muda mais, isso é muito mais radical do que resolver se é Santa Casa, ou CIP, ou Fundação Público-Privada, ou Administração Direta. Metam isso nos 4, até nos 4, nos 5. Meta cogestão na equipe, com o usuário, com o trabalhador, na equipe, na OCIP, meta na fundação estatal, meta é uma palavra forte, né? Mas na administração direta, na atenção primária, nas ONGs. O pessoal de ONG é todo cheio de razão, mas não faz cogestão. Eles têm a razão, têm a explicação. Em geral, traz algumas perguntas parciais que são muito importantes, que o setor mais estruturado do Estado não quer ouvir. Muitas ONGs trazem essas perguntas, né? Sobre o paciente, sobre o usuário, sobre clima, voluntário. Agora, tem que ser cogestão também, por que não? Por que não a ideia da cogestão? Então, eu acho, ontem disseram que eu estou meio sem esperança. Minha esperança é isso que eu estou falando para vocês. Eu estou apostando na gente. E aí a última coisinha é o seguinte, que eu estava me esquecendo. O trabalho em saúde, eu não conceituei trabalho em saúde, né? Vocês viram que eu falei o tempo todo sobre trabalho em saúde com sentido polissêmico, né? Mas eu gosto desse negócio, poder deslizar para cá e para lá. Ora eu uso trabalho para cá, então eu uso trabalho para lá, porque é complexo, né? O pessoal fica com raiva. A gente usa muito o termo cuidado em saúde agora, né? Usava antigamente atenção em saúde e agora usa cuidado em saúde. E aí o povo que usa cuidado fica cismado, porque quando vão com os norte-americanos eles só falam cuidado, né? Só falam care.
e falam que é para qualquer miséria, qualquer coisa autoritária. Mas enfim, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: trabalho é uma forma de relação humana sistematizada que implica em produzir valor de uso para os outros, alguma coisa que a gente não produz para a gente e que outras pessoas produzem, e isso é organizado de forma sistemática. No mercado tem valor de troca junto, fora do mercado, no SUS, tem valor de uso, né? Mas não é só, aí vou usar trabalho no sentido amplo agora, estou usando trabalho no sentido restrito. Então quem trabalha no fundo em saúde são os trabalhadores de saúde. Por quê? Porque a sociedade reconhece valor de uso, às vezes a gente engana eles, mas enfim, reconhece utilidade no que nós produzimos, prevenção, clínica, cirurgia. Agora, todo mundo cuida da sua saúde, todo mundo tem atenção da sua saúde. Então, na verdade, o cuidado à saúde, a atenção à saúde, não é monopólio dos trabalhadores de saúde, do SUS, do serviço de saúde. E o trabalho em saúde tem que ser ampliado. Eu não falei sobre isso, na ampliação não poderia deixar de falar. O objetivo do trabalho em saúde é defender a vida, é produzir coeficientes de saúde, mas também aumentar a liberdade e a autonomia dos outros, inclusive em relação a gente. Ou seja, o objetivo do nosso trabalho, dentro dessa visão de reforma, de transformação radical, é aumentar a capacidade de cuidar de si mesmo, de cada pessoa, com câncer, essas mulheres com dificuldade, capacidade de gerir a própria vida, de se meter em rede, sair de rede, de escolher a rede deles e não só a nossa, de escolher o sentido e significado para a vida deles e não só o nosso, né? Então, o objetivo do nosso trabalho em saúde é compartilhar a capacidade de cuidado, de atenção de si mesmo, das pessoas, das famílias e das comunidades. Esse cuidado autônomo, semi-autônomo, que a gente tem em rede, a comunicação, em relação ao sistema de saúde, à instituição de saúde, aos trabalhadores de saúde, ele é tanto individual, mas ele também é coletivo. As coletividades têm capacidade de cuidar de si mesmo diferente. O mesmo grupo social numa cidade tem mais capacidade de lutar por água, esgoto, cuidar do lixo, do que outras comunidades vizinhas que estão perto. Eu vejo isso em Campinas, e isso é uma diferença entre as pessoas. É um desafio contemporâneo nosso, aí eu vou falar sobre formação no terceiro encontro, mas só dizer qual é o nosso problema. É muito difícil cuidar de si mesmo. A maioria de nós tem uma capacidade de cogestão da vida. A gestão da vida é muito arrogante, né? A gente tem uma capacidade de cogestão da vida nossa muito baixa, os trabalhadores de saúde. Veja o povo da atenção primária lidando e vai tentar fazer uma abordagem de clínica ampliada. É muito difícil, nos falta conhecimentos, conceitos. A gente fica com vontade de ter uma equipe infinita, de ter todos os especialistas, de ter todos os pedaços, né? E é uma característica do neoliberalismo diminuir a potência, a capacidade de cuidar de si mesmo, nossa, das pessoas. A gente não sabe mais sobre atividade física. Nós sabemos muito de atividade física, de vez em quando precisa do educador físico, do fisioterapeuta, né? Então é um objetivo do trabalho em saúde aumentar, coproduzir autonomia, capacidade de cuidar de si mesmo, das pessoas. Ou seja, o trabalho em saúde não esgota o trabalho em saúde sensu lato, o cuidado e a atenção à saúde. Então é isso, gente, temos muito o que fazer, dá para encher a vida de vocês a vida inteira. Boa sorte, tem muito projeto acontecendo. Hoje eu estou sendo aqui um espelho, eu estou refletindo sobre, fazendo uma narrativa sobre o que vocês estão fazendo. Eu estou tentando fazer síntese, juntar essas coisas, e minha esperança é essa. E a formação nossa é aprender a fazer essas coisas, trabalhar com a complexidade, com a singularidade, em equipe, em cogestão, e vamos arrombar o neoliberalismo, vamos mudar o SUS.